E vamos seguindo com o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Foi escrito por Ivone do Amaral Pereira, narrando o que se passou com Camilo Castelo Branco, que suicidou-se. Ele assina neste livro como Camilo Cândido Botelho. Vamos ver hoje o capítulo 2 da terceira parte. Vinde a mim. Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como na humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior, intermediário, se reeducar sob orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou, em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso, nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempre eternas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empanar-lhes o brilho da essência primitiva, com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando dessa arte a verdade de que são os mesmos ensinamentos o expoente máximo, asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiram a nós outros, como à humanidade, ensejo a reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos e ressurgimento pessoal e coletivo de progresso legítimo na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais, se ignorantes continuassem das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas factícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos, que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo e nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno para ser ouvido e acatado, que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarcíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido através dos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos. Pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo mestre Nazareno. Não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas, que em verdade não conheciam o seu pastor. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média,
mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio. Seus deslizes como o espírito em marcha, que também é as lutas pela redenção frente aos sacrifícios e às lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos das inspirações do vero, arrependimento pelo tempo perdido, labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também os aprendizados realizados durante a erraticidade, tarefas e missões no plano astral, como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensombrar ou arrefecer. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal, traduzidas em imagens e cenas que se refletiam na tela miraculosa que lhe ficava junto. Assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas espirituais se reproduziam ali, com tão verídica nitidez que nos julgaríamos coparticipantes de seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos, pois a alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do mentor e de seus cúmplices ali presentes, elevando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula, positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais, que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida. O retrospecto do pensamento de Aníbal foi passado gradativamente pela tela, enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes, quais estímulos para futuras tentativas. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado, de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificava através das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Se vocês lembrarem, no capítulo anterior, ele mostrou o equipamento, ele pôs em sua cabeça os fios, quer dizer, tudo aquilo que Aníbal lembrava era projetado na tela. Como disse mesmo Camilo, como, melhor que do que fosse um cinema. Eles estavam participando da vida de Aníbal e assim se sensibilizando para a tarefa. Vamos continuar. Não obstante, observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para a explicação da qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, falou ainda o Lente, suspendendo em seguida os trabalhos por aquele dia. As cenas a que acabastes de assistir, deslizando sobre a tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular para vós desconhecido, onde deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas dos resfolhos supremos da consciência. Meus amigos, já pensou quando nós tivermos um equipamento desse? Já pensou? É melhor deixar que cada um pense. Seguindo. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias, como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada e igualmente arquivada nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Por sua vez, o corpo astral, envoltório que trazemos, presentemente como espíritos livres do fardo material,
aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender. Registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos da consciência, armazenou através do tempo, arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora, bastando para isso a ação da vontade educada. Ora, se tivesses educadas as faculdades da vossa alma, se cursando universidades, na terra esclarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesseis cultivado os preciosos dons do espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores aos que medram as paixões insânias que se dão causa. Agora estarias à altura de compreender as minhas expressões mentais, sem o auxílio, por assim dizer, material desse aparelhamento que se fotografou e animou os pensamentos e lembranças e recordações, reproduzindo-as para vós, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. Outro parênteses, meus amigos, é assim que se faz, psicologicamente, as regressões de memória, em que a pessoa retorna a vidas anteriores através de um processo que os psiquiatras já são capazes de fazer, portanto, porém não recomendada a qualquer pessoa, porque essas lembranças podem trazer abalos importantes. Mas a vida continua encarnação sobre encarnação, isso já está provado através dos nossos pequenos psiquiatras, aqueles que têm olhos de ver. Vamos continuar. Uma operação melindrosa, o que acabais de ver, exige sacrifício por parte de quem atenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado, e envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento. Vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas, quando na verdade era apenas que assistíeis o desenrolar do pretérito em meu ser depositado. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas eternidades normais despertam com facilidade tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia, não competirá a mim a orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. É por isso, meus amigos, digo eu, a leitora, que o grande juiz somos nós mesmos, ninguém vai julgar os nossos atos. Somos nós, sabedores de nosso passado, que determina o que teremos que viver para ressarcir as nossas contas. Assim como vimos os irmãos voltando para a Terra, não é verdade? Com já os seus danos feitos, porque eles tiveram consciências que só voltando à Terra para acertar as contas é possível a remissão. Continuando. O conhecimento que com o fato agora presenciado adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimos, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra, para galardão dos homens através da ciência psíquica transcendental, que eu citei há pouco. Já há psiquiatras com esse acesso. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de só então tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como um instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria Terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido, as inteligências vulgares foi exercido
para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, compassivo e amoroso, Senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conhecer, ou melhor, já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Olha aqui a informação que ele está dando. Ele está dizendo que Jesus fazia isso com os discípulos. Cada um assistia às parábolas que ele descrevia e por isso se sensibilizavam tanto. Continuando. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar no ministério redentor, houve quem o não compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava então não apenas a ouvir uma narração, mas a ela a assistir e vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível Mestre. Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções em torno da doutrina legada pelo Divino Instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. A partir daquele dia, assistimos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi definitivamente o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imercível do divino Messias. O catedrático explanou de princípio as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica das sociedades terrenas, então, se nos afiguravam com efeito, como tão bem conceituava Aníbal de Silas, um mundo sem a aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava as suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis. Esse é o verbo entusiasta e ardente, arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais, que sob o calor magnético de sua superior vontade, associada de seus pares, se humanizavam diante de nós, revelando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado, então. E era empolgante, era belo e comovedor, como nosso emérito instrutor, ressuscitarmos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram
na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento, se apresentou a vida humana desde os primórdios, fornecendo-nos o mais belo estudo que ousaríamos conceber, a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta planetária, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes, e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Faço outro parênteses, lembrando que Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, não é verdade? Então ele aqui repete isso, que esses espíritos vão evoluindo e passando para novos mundos para levar a mensagem sagrada de Jesus. Continuando, entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo, com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes qual o observador frio que estuda apenas o cadáver. Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora, que desconhece Deus por preteri-lo às paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos, e pesada angústia infiltrava-se pelos meandros de nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo nos libertasse das trevas e antes em que nos sentíamos tragados. Meus amigos, todos nós podemos ver essas aulas durante o nosso sono, entre uma vida e outra. Esse acesso a esses cursos está livre para todos aqueles que desejarem. Mas para isso precisamos ser honestos conosco mesmo, tendo esse desejo pleno e merecer, não é verdade? Precisamos merecer. Vamos continuar. Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso, em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornasse aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Então, a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento, que começou a soletrar, só então, a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecia a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostraram circunstancialmente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes que mais elevada e pura moral, lançada aos axes da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo, quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem, pelos amorosos e confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através da sua oratória impecável.
de sua exemplificação da vida prática, sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida, sem ocasos da vida eterna, na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada uma de nossos corações sincero e namorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações. Pois enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências e ensinamentos capitais para a nossa iluminação, víamos os cenários que serviram à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo que sua figura inconfundível dominava a expressão, exerçando o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. De outra vez eram as margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia. Como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido em suas palavras consolatórias de seus favores dulcíssimos. E por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando exegetas da época as regras áureas da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo, a aprender com ele mesmo os caminhos para a nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal, pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito, cioso da clareza das teses expostas para a compreensão dos alunos. Gente, já pensou que coisa maravilhosa? A gente ter a imagem perfeita de Jesus, tal qual aconteceu. Todos nós queremos ter essa vivência. Vamos lutar para ter esse merecimento, não é? Sem precisar o suicídio, porque assim chegaremos mais rápido a esse momento. Vamos seguir. Assim foi que fomos informados de que não apenas a terra, olhe só, receber alvíceras da Boa Nova, através de sua palavra de bondade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouvesse, e uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são incontestavelmente mais intensos e profundos que as do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo, tal qual na terra convertia homens a todos, estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazido, pois que destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância pressurosa dos homens, mas que, no entanto, soar um momento em sua doutrina grandiosa seria devidamente alcançada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já era fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar neste empolgante movimento, chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação, mas não era do que intercâmbio ostensivo, minucioso de ideias entre espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal,
como o da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Vocês estão vendo, meus amigos, o tesouro que nos está revelado? Por tudo isso, por todo essa mutilação que os seres humanos fizeram no Velho e no Novo Testamento, aos Evangelhos, porque a humanidade deturpou tudo, está dito aqui, Jesus disse a frase que resume tudo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei. Jesus disse. Tudo o que foi dito se resume nisso. No dia em que cada um de nós só fizer aquilo que quer que façam a ele próprio, não precisa mais lei nenhuma, não precisa mais presídio, não precisam mais constituições, porque nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos adulterar, porque nós não queremos isso para nós mesmos, não é verdade? É simples, é muito simples. Difícil, mas é simples. Vamos continuar com a lição. Depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados pela força imanente da fé, a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regenerativos e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus de Nazareno. Muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina, que tem origem no próprio pensamento divino e que, sendo a lei mesmo, estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá as suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Madalena, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor. Aquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste, e o que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir, tal como se deu e as tradições narraram, apresentando a nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar-lhe a grandeza. O enviado celeste impôs-se à nossa convicção, realmente como mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça e do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo, então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso, as quais havia séculos faltavam nos cabedais de nossos corações. E admirável curso reergueu, de nossa boa vontade os esforços e da abnegação do nosso preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica, prática por excelência, afirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã, rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada afigurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar.
vergados sob as crenas do desânimo. Reagiríamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia ferraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que protetora voz da consciência nos advertia que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, que eu vos... Vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos e seguíamos Jesus Cristo. Divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa, atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil, convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa em que nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Empolgados por esse curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar para a eficiência da preparação. Pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Meus amigos, não devemos pensar que, tendo esses conhecimentos, estamos nos planos espirituais altos. Não! Precisamos acertar, limpar o nosso passado. Pagar até o último centil, como disse Jesus. Então, sabedores dessa verdade, todos nós sabemos, precisamos nos redimir. Seguindo, não raramente recebíamos a visita, durante arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos, de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs, como uma ardência empolgante e sublime. Nossos novos motivos para a instrução obtínhamos então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, era bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia, a não ser em agrupamentos escoltados nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores e intelectuais, cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos uma dádiva magnânima a auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reuníamos-nos então em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto da Cidade Esperança, reconhecerem em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos reproduzidos a cada instante no ato maléfico do suicídio, suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto. Éramos entidades que poderiam ser consideradas normais, não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade e trânsfugas do dever.
coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio que nos rodeavam. A solenidade do Ângelus encontrávamos-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião, a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam tão doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas da legião de sua mãe, amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam do mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Faloíamos se o quiséssemos. Em Cidade e Esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno mestre ou à sua mãe, boníssima, por entre lágrimas e sincera gratidão, as mercês recebidas em seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria celsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação no arcanjo à Virgem de Nazaré, as palavras inolvidáveis de Gabriel, ungindas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades de nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que, na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos, e saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida. Entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos, ali mesmo, na quietude envolvente do parque ou recolhidos a local determinado. Orávamos, sentindo em cada dia o ósculo do benéfico reconforto, vivificando nossas almas, tal semicordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos, e de envolta ao refrigério em que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto. A necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. Mais um capítulo magnífico termina aqui. Meus amigos, vale a pena uma parte maior aqui agora. Nós estamos vendo um reduto. No planeta inteiro há colônias como essa, para outros suicidas de outras raças, naturalmente adequadas a cada cultura. Assim como há colônias para aqueles que têm mortes naturais, aqueles que morrem na data certa, naturalmente sem os sofrimentos que aqui foram narrados, apenas com a parte maravilhosa. Todos nós retornamos a essas colônias a cada nova
transferência pela perda do corpo físico. Nós já estivemos nessas colônias milhares de vezes e ainda assim nos esquecemos dessas maravilhas. Amigos, vamos ficar pé na nossa evolução. Vamos seguir Jesus em seus exemplos, na vida prática. De nada adianta orações sem prática. Como o próprio Camilo diz, exercícios práticos de fraternidade. Quando encontramos um irmão nosso com necessidades, e não falo em necessidades monetárias, aquele que está chorando, aquele que está sofrendo, aquele que precisa ser ouvido. Quem não pode perder uns minutos, ou melhor, investir uns minutos ouvindo o seu irmão que sofre? Isso está disponível para todos nós. Vamos aproveitar cada oportunidade de sermos irmãos uns dos outros. Eu agradeço a companhia de vocês nesses estudos. Até o nosso próximo capítulo. Um grande abraço.